O homem destituído do estado de graça, ele está com o mesmo caráter do diabo. Repete. O homem destituído do estado de graça tende a ter o mesmo caráter do diabo. Nós não somos bonzinhos por natureza. Paulo fala, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, que sempre nos leva para o lado do mal. Santo Agostinho de Hipona retratou isso muito bem no livro Confissões. Quando é que eu estou com mais vontade de tomar sorvete? Não é quando está fazendo calor, é quando é proibido, é quando eu estou de regime. Agora eu vou perguntar aqui para o pastor Rodrigo Silva. Nesses momentos históricos, pastor, a humanidade e a sociedade, cidades, estavam na mão de determinados seres humanos, homens, né? E nas suas fragilidades você tinha um homem mais humano, mais bondoso, e na outra parte você tinha um homem que governava extremamente de forma violenta, né? E você pode responder essa pergunta com muito mais propriedade. E os nossos governantes atuais, né, embora tá ali tudo de gravatinha, com aquele cenário tudo certinho, são seres humanos e totalmente imperfeitos, eu percebo isso, né? Porque tem muita vaidade, tem muito poder, e eu não sei o que acontece que quando a pessoa senta naquela cadeira e tem aquela caneta de ouro, muda completamente, porque o ser humano, pastor, né? Estou aqui falando do pastor, a gente precisa de muito pouco para ser feliz, né? Sim. O que está acontecendo com o ser humano de hoje? Olha, é uma série de fatos. Em primeiro lugar, o Lord Byron dizia que o poder corrompe, e corrompe até o extremo. O Thomas Hobbes, quando escreveu o Leviatã, também falava do perigo do poder, especialmente nas mãos de alguém com problemas. E o Erich Fromm, que era um psicólogo, ele também escreveu sobre o problema, o perigo de dar poder na mão de um homem mal resolvido emocionalmente. E eu acrescentaria algo ao que Erich Fromm falou. Mal resolvido emocionalmente e espiritualmente. Existe uma temática na antropologia um tanto polêmica, que é até que ponto podemos classificar um sujeito como ser humano? Quais são as características mínimas que uma pessoa precisa ter para ser considerada ser humano? Não basta ter um corpo humano. Você tem que ter uma série de questões humanas. Você está entendendo? Porque por exemplo, um cadáver humano não é um ser humano, é um cadáver humano. Então o ser humano ele tem que estar vivo, ele tem que ser, ele tem que ter vontade, ele tem que ter moralidade, ele tem que ter sensibilidade, ele tem que ter empatia. Pessoas que perdem essas empatias não podem, é polêmico isso, não podem ser classificadas mais humanas. Então, por exemplo, uma pessoa com uma psicopatia que ela perdeu completamente a característica de simpatia, de piedade, de dó, ela mata com a mesma tranquilidade com que eu tomo um copo d'água. Sim. Você entendeu? Não tem nenhum problema. Então, há uma pergunta na academia, será que essa pessoa pode ser considerada humana, sendo que ela perdeu um dos elementos basilares que constitui ser humano, que é justamente a simpatia pelo meu semelhante, o amor, a misericórdia, etc. Então, a partir disso, alguns governantes que se deixam levar pelo poder, pela imoralidade, eles perdem, pelo menos emocionalmente, algumas características básicas que um ser humano precisaria ter. Então você vê, por exemplo, um homem como Adolf Hitler. Até que ponto eu posso considerá-lo humano no estado que ele estava, né? Praticando a morte de milhões de pessoas. Eu vi um filme, agora que eu estava voltando para o Brasil no avião, um filme bem parado, para muitos é monótono, mas é um filme que só retratava uma família do líder do Auschwitz, tendo uma casa ali com a família dele, mas um homem normal chegando em casa, contando história para dormir para os filhos, e as crianças brincando de carrinho, e o que dividia a casa deles de Auschwitz, a casa era linda, tinha piscina, tinha tudo, mas o que dividia era um muro, através do qual era possível escutar os ecos de judeus gritando lá, apanhando, e metralhadora e tudo, e iam acostumando com aquilo. Sabe? E brincando normalmente como uma família normal. Mas como ser normal, sabe? Indo tomar café da manhã com a esposa, sabendo que 2 horas da tarde você vai incinerar. Isso é outra coisa, né? Que a gente já se acostuma com isso, né? Os telejornais, violência, morreu mais... Você vai ficando insensível. Agora, já que você me perguntou como pastor, eu só dei explicações da antropologia, da psicologia, mas vamos à Bíblia. O homem
destituído do estado de graça, ele está com o mesmo caráter do diabo. Repete. O homem destituído do estado de graça tende a ter o mesmo caráter do diabo. Nós não somos bonzinhos por natureza. Paulo fala, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, que sempre nos leva para o lado do mal. Santo Agostinho de Hipona retratou isso muito bem no livro Confissões. Quando é que eu estou com mais vontade de tomar sorvete? Não é quando está fazendo calor, é quando é proibido, é quando eu estou de regime. O proibido me fascina, o errado me seduz, sabe? Então, eu preciso da graça de Deus para criar em mim o que Paulo chama de uma nova natureza, uma natureza espiritual, que luta contra a natureza carnal herdada de Adão. Essa natureza espiritual, se for mais alimentada pela graça, ela vai ser maior do que a outra. O que não significa que nós nunca mais erremos. Como você muito bem colocou, eu concordo, nós somos seres humanos imperfeitos. Então, até que nós sejamos glorificados na segunda vinda de Cristo, nós ainda teremos as duas naturezas lutando dentro de nós, os dois galos de briga aqui dentro, sabe? Sendo tentado, errando, cometendo falhas. Se convivermos juntos, eu vou ter que te pedir perdão, Fernando, desculpa, aquele dia eu não deveria ter te tratado daquele jeito. Isso acontece. Só que algumas pessoas vão rejeitando a tal ponto o Espírito Santo de Deus, rejeitando a tal ponto o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo vai tendo pouco ou quase nada que fazer por ele, porque respeitando o nosso livre-arbítrio, não sobra nada no indivíduo, senão essa natureza pecaminosa que, ganhando cada vez mais força, ela domina a mente do sujeito. E aí Paulo fala que quando a pessoa chega num estado desse, Deus os entrega às suas vis paixões. Eles começam agora a ter atitudes completamente descompensadas, ficam loucos. Não louco no sentido psiquiátrico da palavra, porque o louco psiquiátrico é alguém que merece a minha simpatia, o meu carinho, a minha compreensão. Eu estou falando loucos no sentido espiritual, tá certo? Repito, para deixar bem claro. Não estou falando do louco crônico, que é uma pessoa que não é necessariamente imoral. O louco crônico é alguém que foi acometido de uma doença mental e, repito, merece o meu carinho, a minha solidariedade, o meu apoio. Acompanhamento médico. Não é desse louco que eu estou falando. Eu estou falando do plano espiritual. A pessoa começa a ter uma loucura espiritual que é distinta da loucura crônica e ela começa a fazer coisas insensatas em relação ao plano espiritual. Aí que Jesus falou, qualquer pecado pode ser perdoado ao ser humano, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É rejeitar de tal monta o Espírito Santo de Deus em continuadas rejeições, em continuadas atitudes de impenitência, que chega um momento em que o Espírito Santo não pode mais atuar na vida do sujeito. Foi o caso de Judas, foi o caso do rei Saul. Perdoar. Aí você me faz lembrar o seguinte. Você falou que se eu conviver contigo aqui, talvez você vai me pedir perdão algumas vezes, eu também vou pedir perdão para você. E aí eu queria entender o seguinte. Aquela pessoa que erra, é adultério, é roubo, sabe? Coisas erradas, né? E depois domingo vai na igreja, sábado vai na igreja, né? A gente está com um público bastante heterogêneo. Senhor, me perdoa. Nesse exemplo bem simplório aqui, Deus pode perdoar milhares de vezes. Por que eu estou vendo essa pergunta? Porque tem aquela pessoa que quer usar um pouco de esperteza, né? Como é que fica essa situação? Eu fiz errado aqui, mas eu vou lá, peço perdão para Deus, está tudo bom. Tem muita gente. Tem uma música antiga da minha infância, não me lembro quem cantava, que eu dizia assim, não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. É verdade. Você olha as coisas de frente olhando de lado, né? Alguma coisa assim. Você quer as coisas de frente olhando de lado. Aí, essa música ilustra isso aí. Não adianta. Agora, só que nós devemos lembrar o seguinte. Eu vou pegar para responder essa pergunta o mundo das crianças. Quem é pai sabe que uma criança tem mais facilidade de aprender uma coisa do que outra. Uma tem mais facilidade de lidar com os erros do que outra. Quem tem 3, 4 filhos fala o seguinte, não, com aquele ali a gente falava 3 vezes, ele já não põe mais o dedo na tomada. O outro era um exercício de paciência, tinha que todo dia estar lembrando para ele não cometer aquele erro de novo, é como um cacuete.
Tem gente que fica. As pessoas são diferentes. Há pessoas que batem o carro, capotam, dá perda total, e ele sai dirigindo no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Há outros que esbarram o carro no portão de casa, ficam traumatizados e ficam uma semana fazendo terapia para conseguir pegar o carro de novo tremendo. Sim. Seres humanos são diferentes. A partir disso, haverá situações de pessoas que vão errar várias vezes o mesmo erro porque elas estão lutando com uma dificuldade. Há outras que vão ter o mesmo comportamento por teimosia, desculpe minha expressão chula, por falta de vergonha na cara. Eu, Rodrigo, o Fernando, olhando de fora, nós não sabemos quem é quem. A gente só vê o erro. Então, qual que é o nosso papel perante a Bíblia? Denunciar constantemente o erro.